Voltamos, muito obrigado aí por você estar aqui com a gente ainda. Sempre lembrando você que está na internet aí, não esqueça de se inscrever aí no canal Jovem Pan News também e deixar sempre o seu like aqui no programa, que ajuda bastante a gente. O PL, partido de Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, divulgou uma nota questionando a integridade do sistema eletrônico de votação. Segundo a sigla, foram encontradas diversas falhas no TSE que podem afetar o resultado das eleições. Horas depois, o TSE se pronunciou e disse que os questionamentos do PL são falsos e mentirosos e buscam tumultuar o processo eleitoral. O Partido Liberal afirmou que o código-fonte das urnas é controlado por um grupo restrito de servidores e colaboradores do TSE. A nota diz o seguinte, abre aspas. Sem controle externo, isso gera um poder absoluto de manipular o resultado das eleições sem deixar qualquer rastro. Hoje, inclusive, Moraes se encontrou com observadores internacionais das eleições e fez questão de enfatizar a segurança das urnas e confiança na democracia brasileira. Roda sonora aí, pessoal. Somos uma das 4 maiores democracias do mundo, porém a única que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Graças à tecnologia avançada, confiável, segura e auditável de nossas urnas eletrônicas. Isso sempre foi e continuará sendo motivo de orgulho nacional. No domingo, tenho absoluta certeza que nós teremos a festa da democracia. Dessa vez eu vou começar com o Felipe, que ele já estava bufando aqui enquanto eu estava lendo aqui. Ele já estava bufando. E aí, Felipe? Não, é exatamente o que eu comentei. Não, só rapidinho. Você antes disse que tem coisas que o partido às vezes faz, os advogados fazem, e o candidato nem fica sabendo. Essa é uma dessas coisas ou só porque o Bolsonaro foi ele que mandou? Não dá para saber. Não dá para saber, mas eu não duvidaria, por exemplo, que o Bolsonaro não sabia dessa ação do PSL. PL, desculpa, do PL. Né? Eu não colocaria a mão no fogo. Mas é isso que faz, né? A gente achar que Bolsonaro pode reivindicar e não reconhecer o resultado das urnas. Agora, é importante deixar claro uma coisa assim, que eu acho fundamental. Faz parte da democracia, é legítimo você buscar sempre aprimorar o processo eleitoral. É legítimo você querer mais transparência, é legítimo você querer aprimorar os processos de escolha dos representantes, né, do presidente, da votação. É tudo legítimo. O que é ilegítimo é colocar, na minha opinião, o que é legítimo é colocar em xeque a justiça eleitoral e as urnas eletrônicas por meio de fake news, falando que as urnas são violáveis. Eu acho ilegítimo e antidemocrático perder no jogo da democracia, porque o Bolsonaro tentou fazer... Na verdade, está muito mais para não são auditáveis do que não são invioláveis. Então, o Bolsonaro perdeu. Estou falando, é ilegítimo e antidemocrático perder a votação, porque a questão do voto auditável foi para o Congresso, o Bolsonaro e quem apoiava o voto auditável perdeu, assim, de muito... Sofreu uma intervenção do Judiciário. De muito. Na comissão. E o Bolsonaro não aceitou o resultado do Congresso e fica batendo o pé igual uma criança mimada, desrespeitando o processo democrático de elaboração das leis. Né? Então, assim... eu acho que a forma que o Bolsonaro se coloca contra o processo, a forma que o PL está se colocando também contra o processo, batendo na questão da legitimidade das urnas eletrônicas, um processo que tinha orgulho antigamente. Eu lembro, Negão, que nas eleições dos Estados Unidos, antigamente, tinha vários memes, né, sobre a eleição do Brasil, assim, nossa, os Estados Unidos têm que aprender com o Brasil como é que se faz a eleição. Nossa, um mês para decidir quem é o presidente dos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente sabe em um dia. A gente tinha orgulho da instituição urna eletrônica, né? E agora o Bolsonaro fez que a gente tivesse, colocasse suspeita, algo que a gente tinha orgulho. Pediam algo a mais. É impressionante. Eu sou daquelas pessoas, Negão, favorável a aprimorar o processo. Conclui Mas o discurso tem que ser outro. Não dá para fazer isso querendo colocar fake news. Não, a urna é violável. A urna, o hacker consegue invadir a urna eletrônica e mudar o resultado das eleições. Mentira, não consegue. A urna não tem acesso à internet. A urna é um sistema fechado. Não existe isso. É fake news. O discurso tem que ser outro. Todo mundo é a favor de aprimorar o processo eleitoral. Valeu, Todo mundo é a favor de mais transparência. Eu ia chamar o Caio, mas agora eu quero um advogado. Cristiano. O
o Felipe acabou de dizer assim que não é legal a gente... Como é que você falou? Você não falou que era ilegal, você falou que era ilegítimo, certo? Duvido que esse copo aqui não é de porcelana, ele é de madeira. Duvido que esse celular aqui não é Android, ele é iOS. Duvidar. Tá errado? Porque o que parece pra mim é o seguinte... Não, o duvidar quem tá colocando sou eu. O que eu quero entender, por isso que eu chamei o advogado, tá errado eu duvidar? Tem alguma coisa na lei que me diga que eu não possa duvidar? Entendeu? Olha, de forma alguma, não existe restrição nenhuma e eu vejo que... Desculpa, você acha que o que o PL fez foi duvidar ou ele passou do limite? Tá. Pode continuar. Eu vejo que se nós 5 aqui quisermos criticar a urna eletrônica ou duvidar da veracidade do resultado eleitoral, nós somos livres para assim o fazer, não vejo problema nenhum. Eu vejo problema em determinadas figuras e a figura do presidente da República, que deveria adotar uma postura institucional, lançar um discurso fundamentado em elementos pífios. Isso eu vejo que é um erro. Agora, pessoas físicas, o cidadão, o detentor de um mandato parlamentar pode usar a tribuna para lançar dúvidas, isso aí eu não vejo. Com relação ao PL, tem uma questão que me chamou muito a atenção. Foi o de que o próprio presidente do PL, ex-ministro, ex-deputado Valdemar da Costa Neto, ele lançou a declaração desdizendo, não reconhecendo os elementos que constavam nessa nota lançada pelo partido, duvidando da veracidade das urnas eletrônicas. Ele colocou essa nota, inclusive, cabe lembrar, ela foi uma nota que ela não consta com a assinatura do presidente do partido e... Então, o presidente do partido lançou esse questionamento sobre a veracidade dessa nota do próprio PL e o presidente do partido ainda deu uma declaração em visita ao TSE, onde foi recebido pelo ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, olha, o quarto não é escuro, a sala não é escura, a contagem de votos ela é feita de forma cristalina. Então, eu percebo que está tendo uma certa esquizofrenia, onde nem mesmo o próprio partido compreende, concorda. Mas ele exagera ou ele só duvida? Ele duvida ou ele exagera? Olha, eu vejo que a nota lançada pelo PL, tecnicamente, você vê ali inúmeras inconsistências, e agora você vê que, caso seja identificado alguma consistência, ou até mesmo se não identificar, é legítimo fazer o discurso, eu não criminalizo o discurso. Um partido político pode criticar o quanto ele quiser. O presidente da República eu já vejo que não. O presidente da República não pode se comprometer com notícia de ouvir dizer de orelhada. Agora, um partido político ou um cidadão como qualquer um de nós 5 aqui, a gente pode criticar o que for, não vejo problema. Ô Caio, eu sinto um pouco de... acho que má vontade do TSE. Eu sinto um pouco de má vontade do TSE em manter todos os brasileiros assim mais informados. Como você vê? Olha, eu acho que nós tivemos aí, só pegando o gancho aqui, eu acho que o presidente ele tem que assumir além de uma postura institucional. Ele é a voz do povo. Então, ele ecoa, ele traz para essa comunicação que ele faz a voz do povo. Isso não está sendo tirado da cabeça dele ou simplesmente de uma nota. Acho que a nota deve ser avaliada com cautela, sim. Não consegui ter acesso à íntegra dessa nota e não vi se tem assinatura ou não. Mas, de todo modo, essa ilegitimidade ela não existe. Né? O que existiu ali atrás, nós tivemos uma interferência clara do Poder Judiciário no Poder Legislativo, né, forçando troca de líderes da comissão que estava analisando e ia passar o voto impresso já para essa eleição, o voto impresso auditável. Então, esse processo todo faz com que o presidente adote essa postura. E ele adota essa postura ecoando a voz do povo. Não é uma opinião apenas pessoal dele. Não, são todos. Rapidinho, Felipe, que eu vou jogar para você. Enquanto o Felipe estava falando, ele falou do fato do presidente ter perdido no Congresso e tal, quando ele queria a urna auditável. Ali, só um adendo. De acordo com o TSE, a urna é auditável, certo? Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, o presidente queria um pouco mais, tá ligado? Um pouco mais de segurança, camadas a mais, certo? Você chegou a dar uma interpelada dizendo assim, entrou com mas teve ação judicial. O que você quis dizer com isso?
claramente nós tivemos ali uma comunicação, na época era o ministro Barroso, o presidente do TSE. Houve uma articulação, e essa articulação foi inclusive midiática, né? Ele conversando com algumas lideranças partidárias para, no fim ali, acontecer aquela mudança na composição da comissão. Né? Então isso ficou muito claro para todos os brasileiros, isso é uma intervenção sim de um poder no outro, mais uma de tantas as outras que a gente está assistindo aqui calado, né? Mas isso acabou prejudicando. E quando vocês me perguntam qual é a voz que o presidente ecoa, como você disse aí, são no mínimo 30%, que eu acredito que seja bem mais, 30% de toda a população votante do nosso país. Felipe, jogo rápido que eu quero passar para o Kobayashi. Não, assim, eu acho impressionante, por exemplo, essa nota do PL foi 4 dias antes das eleições. Isso é um absurdo, né? Não funciona dessa forma a democracia, não é? E o conceito de povo é muito fluido. Pelas pesquisas que a gente teve sobre se o povo aprova ou não a urna eletrônica, 70% da população apoia a urna eletrônica, apoia a votação da forma como ela é hoje, não é? Então, assim, mas apoiar é diferente de confiar. Então, se o Bolsonaro quer representar o povo em relação à urna eletrônica, ele tem que ser a favor. Mas, Felipe, as pesquisas, elas perguntam se você apoia. Se alguém me pesquisa, se alguém pesquisar o Alessandro, fala assim, Alessandro, você apoia a urna eletrônica? São violados ou não. Não, eu vou falar que apoio. Quem não apoia? O povo acha que é seguro. Quem não apoia saber tão rápido assim qual o seu novo presidente não tem tanta briga? Acho que a questão é confia. Quem confia? Quem confia? Quem confia já não eletrônico. Aqui confia. Eu apoio, mas não confio. Eu apoio, entendeu? Eu apoio, mas não confio. Então eu acho que tem que ter essa, entendeu? Uma grande parcela da população não confia. Kobayashi. Pequena parcela. Eu concordo em um ponto com o Felipe, que essa exposição dessa nota, nesse momento, ela tem uma finalidade política eleitoral por um único motivo. Porque ela é intempestiva, ela é fora do momento adequado das instituições, dos partidos. Uma finalidade burra. Não sei se é acertado ou não sei qual... É uma incógnita até pela falta de assinatura do próprio presidente do partido e um desdizer dele logo após, né? Então é até interessante essa questão. Mas ela tem essa finalidade política eleitoral, não sei qual é a finalidade de fato, mas justamente por ser intempestiva. Porque essa nota, ela na verdade é um resumo de um laudo que uma equipe de técnicos já fez e já apresentou, protocolizando, inclusive, na Justiça Eleitoral. Quais são os pontos críticos, os pontos frágeis ao ver desses técnicos. E isso já há muito tempo. Então, essas informações, até mais completas, parece que é um laudo de 130 páginas, já foi entregue à Justiça Eleitoral há muito tempo. E agora vem, na semana da eleição, uma carta com um resumo de alguns pontos. Ouvindo vocês falarem aqui, o que pareceu para mim, eu acho que pareceu para o público também, de casa, foi assim, é mais ou menos a coisa do Senado americano em relação às nossas eleições, né? Tipo, o PL não tinha muito o que fazer, aí falou assim, cara, escreve uma carta, manda essa carta, aí vamos falar dessa carta, mas o presidente não vai assinar essa carta e depois ele vai dizer e tal. Então ficou uma coisa meio esquisita. Ficou esquisito. Só para colocar aqui, ó, Datafolha, né, pesquisa a confiança dos brasileiros nas urnas eletrônicas cresce 73% para 79%. Segundo o Datafolha, ou seja, cerca de 80% da população confia na urna eletrônica. A questão é confiar na pesquisa do Datafolha. Essa é a questão, na verdade. Cadê a pesquisa das pessoas que confiam na pesquisa do Datafolha? Segundo essa mesa, ninguém confia em nada. Gente, eu vou girar a pauta aqui, ó. Falta